Olá, tudo bem? Como vão? Tudo certo? Bom, vamos continuar lendo. Este livro é um livro que a gente já vem comentando, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, chamada do André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. Hoje a gente vai falar dois assuntos interessantíssimos. Dois assuntos muito. É coisa de. Sobre assombração, tá? Quem não gosta de assombração, nem venha escutar esses dois itens, porque é questão de lidar com os mortos e vivos, entrelaçados mortos e vivos, né? Uma vez alguém me disse assim, mas quem que é morto, é nós ou é eles? E isso aí é uma pergunta que é lógico, né? Que são eles que são mortos, mas é nós que dizemos isso, porque nós estamos encarnados. Então, o item 36 do livro Mãe e Filhos. Então, a dona Isabel está viva, Guanabara, vivíssima da Silva, e tem 5 filhos. 4 meninas e um menino. E ela é viúva do Isidoro, né? Colocando todos os seus personagens nos seus devidos lugares. E aí estão conversando em família e a filha diz assim: mãe, por que, que nós só fizemos uma refeição ao dia? E ela comenta que nem só de pão vive o homem, que quem tem muita comida às vezes acaba abusando e até fazendo mal, que ali tem o necessário para viver. Muito bem. Aí a outra, a Marieta, insiste, mas quando o pai era vivo, no caso o Isidoro, né, que está ali dentro da casa, nós tínhamos 3 refeições ao dia. Muito bem. E ela fala, não, o teu pai está nos ajudando. E a mais nova diz, eu vi ele ontem, quando a fulana trouxe um bolo aqui em casa, eu vi que ele estava ajudando a carregar o bolo. E a mãe aproveitou a deixa. Eu também vi. Aí ficou aquela coisa assim que o falecido estava próximo ajudando a família ali que ele tinha deixado. Detalhe, perceba esse detalhe, guarde esse detalhe, porque é um detalhe importante. Bom, e aí ela diz o seguinte, a mãe, aproveitando o ensejo: quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Bom, e aí a conversa segue o baile. Aí conversam, né? Aí o filho fala assim, mas se nós alugássemos aqui o galpão, aqui o nosso galpão para o seu fulano lá, nós teríamos mais dinheiro. A mãe explica que não é o caso, dá para viver com o galpão, dá para viver da maneira que estão, sem alugar. E aí há aquela controvérsia entre mãe e filha, as gurias estão mais avançadas espiritualmente, o guri não. E assim segue o baile, tá? Eu já vou fazer o item 37, hoje 2, muito embora a profundidade é grande, porque, olha, eles estão ali conversando, né, a mãe e os filhos, e o viúvo falecido está ali vendo, junto com a nossa trupe, que é o André Luiz, Aniceto e Vicente, e mais alguns. Aí tem mais o mentor da casa. E essa casa é uma casa onde a mulher reza, né? Muito bem. E o item 37, que diz o seguinte: no santuário doméstico. Nessa mesma casa, a mãe termina a conversa com os filhos, vão para um lugar para fazer um lanche frugal, um lanche simples. E o pessoal que é desencarnado, que está dentro da casa, vai para um outro lado e também faz um lanche. Só que não tem como definir o lanche dos espíritos. Bom, mas aí eles depois se retiram para o quintal. E lá no quintal, eles olham as flores, as belas flores, e percebem uma mulher lá no quintal, uma criança. E a criança arranca um cravo. Olha, a criança
desencarnada, a Regina, e a mãe, que é a Emília, desencarnada, está no quintal. E aí a Emília diz, filha, não arranque o cravo, não perturbe a natureza. E aí disseram assim, ela estava ali porque ela ia receber o marido encarnado ali. Mas em sonho, o marido ia sonhar, ia vir ali falar com essa Emília, mãe dessa menina que arrancou o cravo. Entenderam? Bom, outro lance nesse item é que começa uma ventania e aí o André Luiz percebe que muitas entidades desencarnadas procuram abrigo, né? Procuram locais e tentam entrar ali onde eles estão, mas enxergam eles e fogem. E aí o Aniceto diz que quando vai dar uma chuvarada, os espíritos inferiores procuram abrigo, procuram locais, de preferência casa de diversão, mas não encontrando, entram em qualquer lugar que esteja aberto. E ali eles não ficaram porque viram eles. E como aquele lugar ali o pessoal reza, tem uma vivência de oração, tem uma casa protegida, e eles estavam ali também eles também têm uma certo magnetismo contra as trevas. Então eles se retiram. E ele explica o seguinte, que cada ser humano recebe uma carga forte da chuvarada, do tempo, mas eles que já desencarnaram, eles são numa outra densidade. É como se fosse o azeite e a água. O azeite sobe, fica mais lá, entendeu? Não se misturam ali na coisa. Na questão de substâncias diferentes, só para entender. A questão da materialidade da substância. E aí, esse item também, o que é interessante dele, veja bem, a coisa agora começa uma mescla, né? Agora fica o livro começa a mostrar que os encarnados aqui têm uma convivência muito grande com os desencarnados também. Os dois lados vão. É uma forma invisível, imperceptível, mas estão juntos. Tudo junto e misturado. Então, e aí no finalzinho desse item, a Isabel, essa, mãe desses filhos que eu acabei de falar, ela em sonho encontra com o marido dela que faleceu. E os dois de mão dada saem para fazer uns passeios. E as crianças, tá todo mundo dormindo, né? Porque isso aí já é de noite, madrugada. Ficam sob os cuidados de entidades espirituais amigas que ficam cuidando das crianças na casa. Então é isso, tá bom? Eu ia falar da questão do Chico, a questão do Humberto de Campos, para encerrar. A leitura do livro hoje foi bem complexa, bem densa, né? Bem profunda. E acho que a questão do Chico, no que diz respeito, que eu ia falar sobre o caso da viúva de Humberto de Campos, que entrou na justiça contra o Chico, para ganhar os direitos autorais, que o Chico estava psicografando Humberto de Campos, daí a viúva, bom, se é Humberto de Campos, eu quero, prova que é ele que está escrevendo. Mas o juiz, primeiro grau, disse que os herdeiros têm direito né, a obra do falecido, porém, quando ele fez em vida e não depois de morto. A viúva parece que recorreu para o tribunal de apelação, e o tribunal confirmou que as obras, os herdeiros têm direito nas obras e naquilo que o morto fez em vida e não depois de morto. Então, manteve. A viúva acabou aceitando essa decisão contra gosto e fez umas críticas contra o Chico. E mais tarde, um dos filhos dela encontrou o Chico, abraçou e pediu perdão por essa ação, por esse transtorno que eles fizeram contra o Chico, de certa maneira, injusto, totalmente injusto, né? Mas que daí, a partir de então, o Chico passou a psicografar, receber as mensagens de Humberto de Campos,
Mas daí em alguns livros colocou irmão X, que era uma forma de evitar maiores problemas, né? É isso, meu povo. Por enquanto ficamos nisso, tá bom?